de falar da alegria do nosso projeto de Bem com a Vida no Vilela e no Nelson Costa, um projeto que nós começamos, vai fazer 6 anos agora lá no Teotônio Vilela e vai fazer 5 anos no Nelson Costa, junto com a Associação dos Moradores e o Centro Comunitário, onde nós desenvolvemos uma série de ação de cuidado com as mulheres, principalmente com as mulheres. E aí faço ressalva desse projeto justamente porque estamos comemorando a Semana do Dia Internacional da Mulher e desde a data de ontem que nós estamos com uma sequência de ações desses projetos nas 2 comunidades. Lá a gente vê a alegria das mulheres e a maioria delas mulheres acima de 50 anos, mulheres de 60, 70, até quase 80 anos, né, se divertindo, interagindo e cuidando da saúde. Então eu acredito que a gente precisa levar inclusive propostas para a Prefeitura Municipal, através das secretarias de Desenvolvimento Social, de Educação, para a gente cuidar bem das pessoas, né? O nosso principal patrimônio são justamente as pessoas e a gente precisa cuidar melhor delas. Mas eu quero usar a maior parte do nosso grande expediente para dizer a vossas excelências, olhem bem o que eu vou colocar aqui para vossas excelências, porque diz respeito a todos. Eu estive nesses dias de feriado, carnaval, como eu não sou tanto de ir assim muito para a festa, então eu pude parar para analisar e pensar um pouco em algumas coisas que nós estamos fazendo aqui nesse curto tempo. Estamos hoje apenas na 8ª sessão. E se a gente pegar apenas na 8ª sessão, nós fizemos já aqui pouco mais de 300 indicações. Dessas pouca mais de 300 indicações, a maioria são indicações em relação à lâmpada apagada, ao buraco na rua, a rede pluvial, os inúmeros problemas e deficiências que estão nos postos de saúde na zona urbana e na zona rural. Então, se a gente pegar as indicações, a gente vai ver assim que são precariedades que não foram construídas agora, vereador Carqueja. E aí, eu não estou querendo aqui apontar culpados, fazer discurso de retórica, a ideia não é essa não. Só que no sistema brasileiro, político, do presidencialismo, seja para o bem ou para o mal, é o gestor que responde. Se o preposto dele comete irregularidades, desvios ou incompetências, no nosso sistema é o gestor que responde, não é somente o preposto. Então o que eu quero colocar aqui é que a gente tenha o cuidado, a gente não vai deixar de ficar fazendo aqui as nossas indicações, não vamos, mas eu quero chamar a atenção para a gente ter o cuidado para a sociedade que vem aqui nos ouvir nessas tardes, noites de terça e quarta-feiras, para que a gente não cometa também o deslize e o pecado da gente ficar remoendo nesse monte de indicação que deveria já ter sido olhada desde a gestão anterior, para não precisar eu fico muito mais, inclusive eu já orientei o pessoal do meu gabinete, não é para fazer mais indicação para trazer aqui para cima, de pedido de lâmpada em poste, porque é o mínimo da obrigação do gestor público. A gente gasta um tempo, energia, para pedir aqui o mínimo que o gestor público tem que fazer. E quando terminou a eleição em 2 de outubro, eu não tenho provas, então não vou afirmar, mas eu ouvi de várias pessoas de vários setores que no final de outubro, início de novembro, foi rompido o contrato com a empresa que prestava o serviço da iluminação pública. Ficou só sob a responsabilidade da prefeitura, com os poucos funcionários, com a pouca estrutura de lâmpada. A usina asfáltica tem aproximadamente 3 anos que está funcionando em Ilhéus. Então é inadmissível
o pouco planejamento e a pouca efetividade que teve da usina asfáltica para 3 anos de uso, concentrou tudo para em cima da eleição. Então a ideia não é achar, apontar o culpado, mas é tratar a realidade. Nós temos 2 décadas que é o mesmo gestor. E aí eu posso dizer que desde janeiro de 2013, como presidente da Associação dos Moradores do Vilela, até dezembro de 2016, aquela associação pediu N reuniões com o prefeito, diretamente no gabinete. Sabe quantas reuniões a associação teve? Nenhuma. Agora teve reunião com algumas lideranças do bairro para poder definir como poderia fazer para as coisas irem para o bairro sem que desse a sensação de que foi a associação que pediu. Então o que eu estou querendo aqui não é apontar culpado para os problemas, mas a gente dizer a realidade. Sabe por quê, vereador Carqueja? Porque no final desse ano, início do ano que vem, que vai ser impossível o prefeito Mário ter resolvido todos esses problemas, parte da turma do gestor anterior vai começar a botar nos sites e nos blogs de que este governo não consegue ter capacidade e competência de resolver os problemas. Parte da turma do gestor anterior, bota aí, ó, hoje são 7 de março, 19 horas, anotem, escrevam aí para não esquecer o que eu estou falando. Final deste ano, início do ano que vem, algumas pessoas, e aí eu quero, não porque está aqui na frente, mas por uma questão de justiça, o vereador Jamil Ock, que era secretário de Desenvolvimento Social, atendeu a gente, fizemos parceria e o CRAS funcionou dentro da Associação de Moradores, assim como mais 1 ou 2 secretários, mas o núcleo da gestão, o gestor, não tinha o mínimo olhar e o respeito para essas questões da cidade. Então muito me preocupa, né? E aí a gente tem que ter o pé no chão quanto a isso, vereadores, porque assim, a gente precisa trazer aqui para esta casa a discussão junto com outras câmaras de vereadores, de Itabuna, de Uruçuca, de Itapé, de Itajuípe, porque a gente tem um problema hídrico que não é só de Ilhéus, que passa por toda a bacia do Rio Almada, do Rio Cachoeira, e esta casa precisa pedir, fazer contato, e representando a mesa, eu vou começar a fazer isso, ligar para a mesa da Câmara de Itabuna, de Uruçuca, de Itapé e da microrregião, para a gente fazer uma audiência pública conjunta, na CEPLAC, Campo Neutro, né? Não vai precisar ter aquela coisa de, porque foi em Ilhéus, foi em Itabuna, é a Câmara de A, de B. Vamos discutir a questão hídrica juntos e tentar ver quais os projetos de leis que juntos nós podemos fazer. A gente precisa discutir a questão da região metropolitana, porque a região metropolitana não é para beneficiar só Ilhéus, é Ilhéus, Itabuna, Uruçuca, Itacareca, Navieiras. Essa casa precisa discutir a região metropolitana, essa casa precisa discutir um intermodal, porque aí a gente ouve às vezes a questão de por que Wagner, por que Rui, terminou não fazendo, não dando atenção. Podem acreditar, foi muito mais atenção do que os governos anteriores recentes. Agora, a questão do intermodal, por exemplo, infelizmente, dependia de muita burocracia. Todo mundo sabe aqui, quando começou o projeto do intermodal, o Ministério Público, os movimentos organizados com suas razões foram para cima, frearam bastante coisa. Depois veio a crise internacional com a crise nacional. Então nós tivemos uma sequência. Agora eu concordo de que nós aqui localmente e o governo estadual ficou muito confiando num projeto macro e não pensamos em outras alternativas. Tudo bem. Mas foi-se pensado para Ilhéus, agora durante o governo do PT com Wagner Rui, muita coisa que há muito tempo não se pensava. A gente talvez não tenha compreendido ainda a dimensão do que é o intermodal, que infelizmente está aí se arrastando. A ponte, a gente não tem ideia talvez ainda do que seja a ponte que a gente pedia, do hospital que vai atender a região toda. Então nós vamos falando aqui de ações concretas, que muita gente dizia que era balela do governo do PT, mas que está aí sendo concretizado. E que com fé em Deus nós estaremos aqui todos juntos lá,
na hora de cortar a fita para poder fazer essa grande mudança. Agora, a nossa cidade precisa, para finalizar, presidente, de que esta casa, que continue fazendo essas indicações e requerimentos, eu também vou continuar fazendo muitos deles, né? É necessário, mas que a gente traga para aqui debates macros, para que a gente não caia num risco de terminar o nosso período legislativo com a sensação para a comunidade que produzimos pouco, que não demos respostas e que não conseguimos fazer o debate que os mais de 480 anos de história de Ilhéus exige. Nós temos a primeira Câmara do Brasil de 1534, nós temos um município mais antigo que Salvador, então não dá para a gente ficar nesse atraso, nesse marasmo, como a capitania hereditária. E aí é muito importante, por exemplo, vereador Ivo, a gente pega o Código de Postura de Ilhéus, tem artigo lá que ainda diz assim: é proibido jogar água da bacia na calçada. De 67, um investidor lá do sul, do sudeste, que fala, vou na internet verificar aqui o Código de Postura de Ilhéus, o plano diretor, e pega e vai olhar sem fazer um contato aqui. Ele não vem. Ele falou, eu estou indo para uma cidade do século retrasado. Ele não vem. Então, ou a gente debate esses assuntos para que a gente consiga fazer com que Ilhéus tome um passo para o futuro, ou a gente vai continuar lamentando, lamentando e lamentando. Muito obrigado.